Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Fabinho do Verdão, é isso mesmo, família Palmeiras. Fique até o final do vídeo e olha só o que eu faço em Cane, o Nicola, e também tá lá dentro falarem um pouquinho da situação do atleta que pode estar a caminho do Verdão. Fique até o final do vídeo, deixem no comentário a opinião de vocês, vambora lá. Palmeiras nunca deixou de fazer proposta pro Fabinho. O Palmeiras nunca descartou a contratação do Fabinho. O Palmeiras conversa com o Fabinho há meses. E essa conversa segue em pauta no Verdão. Mas ela não teve nenhuma alteração da semana passada ou de 2 semanas para trás até agora. O que acontece é o seguinte, e o que segue, tá? O Al Ittihad da Arábia Saudita, ele não vai renovar o contrato com o Fabinho no meio do ano. Tá? O staff dele já tá sabendo disso. Por quê? Porque o Fabinho ganha um vencimento bizarro. Os valores foram colocados aí, é papo de 10, 12 milhões mês. Tá? Isso é valor que eles divulgam justamente por causa que, como os investimentos na Arábia Saudita são feitos pelo Fundo Saudita de Investimentos, né, o PIF, então esses valores precisam ser colocados em público para que, né, seja justificado pelo governo local, tá? Então o Fabinho, que custou uma bala quando o Al Ittihad o tirou da Europa, né, do Liverpool, o Fabinho tem um salário gigantesco. E como restam 6 meses de contrato, o Al Ittihad, ele falou pro Fabinho o seguinte: olha, se você quiser sair, fica tranquilo. Traga pra gente um acordo que não vai precisar ser muito alto, que a gente libera você. Você, obviamente, vai abrir mão, né, desse restante da grana. A gente dá a rescisão, você vai jogar em 2026 onde você quiser. É isso que aconteceu. Só que o Fabinho, por outro lado, e corretamente na minha visão, tá? Pensando racionalmente, o Fabinho, ele tem quase 80 milhões de reais a receber até junho, quando ele vai ficar livre no mercado. Livrinho. Sem precisar de acordo, sem precisar de nada. Ou seja, o Fabinho e o staff dele não querem abrir mão desses 80 milhões a receber até junho para acertar com qualquer outro time em janeiro. Porque dentro do projeto Copa do Mundo, vale lembrar, meus amigos, que o Fabinho foi convocado recentemente pelo Ancelotti jogando pelo Al Ittihad e a pedido do Casemiro, que é muito próximo do Fabinho, são amigos. Então o Fabinho está muito no radar da Copa, mesmo jogando na Arábia. Então essa história de que é claro que é um projeto vantajoso, é lógico que é muito melhor você sair da Arábia Saudita, jogar no Brasil, né? O futebol da Arábia tá desenvolvido, tá, tem muitos medalhões, mas o ritmo de jogo é diferente. A gente viu recentemente vários times árabes jogando o Mundial de Clubes e tudo mais e, né, eles têm muito menos sucesso do que se esperava. O Al Hilal, por exemplo, foi um ponto fora da curva quando tirou aí o Manchester City no último Mundial, mas depois acabou perdendo pro Fluminense. Então, meus amigos, olha que o Al Hilal tem muito mais estrutura de time, né, de jogadores que o Fluminense. Então o futebol da Arábia, ele ainda é gourmet, muito rico, cheio de medalhões, mas não tem a intensidade no futebol sul-americano, né? O Ancelotti, por exemplo, tá aqui no Brasil toda hora, tá morando aqui, tá acompanhando os campeonatos em loco. Então é lógico que a visibilidade para jogar por aqui é melhor, seria mais bacana. Só que tem esse pequeno problema de 80 milhões. Agora, se o Fabinho, que é a atualização, né, que eu trago para vocês, de que como o Al Ittihad falou, Fabinho, quer fazer um acordo? Eu tô à disposição, tá? Eu abro mão do que você tem a pagar, mas me traga uma compensação financeira de um clube que queira pagar esse restante de contrato. Basicamente, o que o Atlético Mineiro faz na história do Renan Lodge. Renan Lodge estava em litígio por outras questões, não é o caso do Fabinho, lateral esquerdo. Aí o Al Hilal, ele na FIFA estava travado com essa história e falou o seguinte: eu só dou a liberação se alguém pagar pelo menos um turuzinho pelo jogador. O Atlético foi lá e pagou 6 milhões de euros.
Inclusive, abre um parênteses, o Atlético pagou pelo Renan Lodge o mesmo que o Palmeiras pagou pelo Jefité, tá bom? Um lateral de seleção de 27 anos contra um subdestaque do campeonato escocês. Ó, parabéns. Que projeto vocês estão fazendo, hein, Abel, Barros, Dona Leila, hein? Vocês estão indo muito bem no mercado. Parabéns aos envolvidos. Mas enfim, voltando à história. Então é isso, amigos. Tragam um acordo pro Al Ittihad. E, obviamente, o Fabinho se convencendo disso, que a história sai do papel. O Palmeiras vai acertar com o Fabinho no primeiro momento que vier o telefonema lá da Arábia dos empresários para o Palmeiras e falar: estamos prontos para negociar. Vai ter acerto. Vocês podem ficar tranquilos. O Palmeiras e o Fabinho já sabem dos valores. Quando tem essa história, tá conversando, especulando. Não, Palmeiras já colocou na mão do Fabinho valores. Tá, isso é uma informação importante, que eu já trouxe há 2 semanas. O Fabinho ganharia acima do teto do Palmeiras um pouquinho. O Palmeiras vai mudar um pouquinho essa política. O Fabinho teria aqueles protocolares contratos de 3, 4 anos com o Palmeiras. Teria aquela vida segura que um jogador dessa idade gostaria nesse chamado último, talvez, grande contrato. O problema é o Fabinho querer abrir mão, coisa que ainda não é muito cogitada pelo staff dele, desses grandes vencimentos até junho e, evidentemente, com isso depois ficar livre do mercado. Então, ou o Fabinho faz um acordo com o Al Ittihad, no caso o Palmeiras também podia fazer esse acordo. Fabinho, é o seguinte, você quer jogar aqui, eu tento fazer um acordo aqui, ou o Palmeiras tenta costurar essa história, ou então, isso, claro, vai ser adiado até junho, tá bom? Pelo menos na informação de agora. A não ser que depois dessa atualização que eu trouxe pra vocês, de Al Ittihad e Fabinho, sei lá, nos próximos dias o Fabinho resolva sentar com a família e decida, ó, quero jogar no Brasil, quero abrir mão, não vai me fazer falta 80 milhões de reais, então eu quero jogar no Palmeiras e vou fazer um acordo com o Al Ittihad. E aí sim, seria um caminho muito mais fácil pra rescisão sair. Mas, repito pra vocês, tá bom? O Fabinho nunca saiu da pauta do Palmeiras. Nunca foi descartado, como se falou por aí. É um caso muito similar ao do Andréas Pereira, que demorou, Palmeiras foi fraco na negociação inicial, mas no fim das contas acabou dando certo. Então, vamos aguardar o final deste ano, que pode reservar boas notícias em relação a esse assunto, tá bom? Bora registrar que o Palmeiras segue insistindo na contratação de Fabinho, volante de 32 anos de idade, do Al Ittihad e da seleção brasileira. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou com uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem, mas o Palmeiras foi avisado que o Al Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance o Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante. A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. Palmeiras quer sim trazer um camisa 5, por sinal, né, informação de agora, né, o André Hernan publicou agora e eu recebi também esta confirmação pelo Zap. Realmente o nosso querido Emiliano Martins, ele, pô, é um jogador que tem um apreço muito grande do futebol dinamarquês, né? Porque agora o grande rival do Midland tá atrás do nosso querido, se é que a gente pode chamar de querido, Emiliano Martins, né? Então, aquilo que a gente já tinha
dito, né, anteriormente, que o Palmeiras não ficava uma oposição de vender os dois volantes para trazer outros dois camisa 5, né? Isso pode sim acontecer para a próxima temporada, né? Agora é o Copenhagen que está atrás do Emiliano Martinez, né? Jogador que jogou no Midland da Dinamarca e agora o principal rival é quem gostaria de contar com o futebol do Emiliano Martinez. Ir ao mercado para trazer dois volantes, né? Dois camisa 5. Com relação ao Mikael, o Palmeiras, porra, sempre quis um zagueiro canhoto, contratou o zagueiro canhoto, foi uma decepção. Então, hoje, a ideia seria tentar achar um zagueiro canhoto melhor que o Mikael e em condições de disputar posição com Murilo e o próprio Bruno Fux para formarem a dupla, para formar a dupla de zaga, melhor dizendo, né, com o Gustavo Gomes. Mas, se não achar um zagueiro canhoto, assim como não tinha achado e trouxe o Murilo, então o Palmeiras vai em busca de um zagueiro de um nível para brigar pela titularidade, né? Ser o jogador, não necessariamente GB, um zagueiro canhoto. É óbvio que o Palmeiras busca, analisa a possibilidade de um zagueiro canhoto, mas não necessariamente vai contratar um zagueiro canhoto para a vaga do Mikael. Não precisa ser um zagueiro canhoto, precisa ser um zagueiro de bom nível. Se ele for canhoto, é só um plus a mais, né? Porque realmente é difícil achar no mercado um zagueiro canhoto e o zagueiro canhoto ele tem um preço bem maior do que muitas vezes o zagueiro do mesmo nível, só que destro, né? Até porque é mais difícil você encontrar um zagueiro canhoto. Mas o Bruno Fux ele é zagueiro do time do Palmeiras e ontem, né? O Palmeiras enfim anunciou a compra em definitivo dele por 26 milhões de reais, né? E contrato até 2029. Esse é o acordo do Palmeiras com o Atlético Mineiro para a compra em definitivo do Bruno Fux. O Palmeiras ainda vai anunciar a compra do Larson também e também a renovação contratual do Marcelo Lomba, confirmando, né, aquilo que a gente trouxe de informação no dia 9 de agosto aqui no TLD, né, que o Palmeiras ia renovar o contrato do Lomba e também tentaria a renovação contratual com o próprio Everton, já que o planejamento era com o Carlos Miguel parecido com o que foi com o Everton lá em 2018, né, quando o Everton chega ao Palmeiras. Tem um goleiro mais jovem, um goleiro que vai ter muito tempo de casa e dois goleiros bem veteranos como caras para ajudar na evolução desse goleiro mais jovem e também para serem pontos de segurança quando fossem exigidos na temporada com bola rolando, né? Então, por isso que o Palmeiras fez a renovação do próprio Marcelo Lomba e ainda busca a renovação do Everton. A do Everton provavelmente só deve acontecer ano que vem, porque ele tem contrato até março de 2027. O Palmeiras quer a renovação dele até dezembro de 2027. Porra, o Edilson, acho que você nunca acompanhou muito o Palmeiras, né? Porque você perguntar, já pode considerar a comissão do Abel como a pior da história na montagem de um elenco? Não, né? Pelo amor de Deus. Só você olhar um pouquinho mais para trás que você vai ver que o Palmeiras teve elencos patéticos e que foram montados por treinadores também, né? Então, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que, sim, o ano dele foi ruim, as decisões tomadas, principalmente na final da Libertadores, foram péssimas, mas, pelo amor de Deus, né? Dá para ser extremista a esse ponto de, né? Pelo amor de Deus, né? Dá para ser um pouco mais racional e entender que 2025 foi um ano desastroso, sim, do técnico Abel Ferreira. Errou muito. O Abel, assim como seus pares da comissão técnica, também erraram, né? Erraram na parte física, parte de bola aérea defensiva. O Palmeiras perdeu muito essa força, né? Parte física é mais relacionada ao João Martins, parte de bola aérea defensiva é relacionada ao Vitor Castanheira. E é claro que a culpa é do Abel, porque ele é o chefe dos caras. Se tua equipe não rende, você, como líder, é o grande culpado de não fazer a sua equipe render. Então, sim, foi um ano desastroso, mas, pô, falar que é a pior montagem de elenco, pelo amor de Deus, né? É não reconhecer, infelizmente, que já foi o passado não distante do próprio Palmeiras, né? Que já teve
times tenebrosos, e não faz nem 15 anos que a gente teve o pior time da nossa história jogando no ano do nosso centenário, né? Então, muita calma nessa hora. Dando sequência às informações aqui, família Palmeiras. Palmeiras negocia empréstimos do lateral direito Gilberto para o Atlético Paranaense. Informação aí dada pelo GE, onde o jogador de 20 anos não será utilizado por Abel nesta temporada e clube busca dar rodagem ao garoto. Atlético Paranaense e Palmeiras negociam o empréstimo de Gilberto, lateral direito das categorias de base do Verdão. O jogador de 20 anos não será utilizado pelo técnico Abel Ferreira nesta temporada, já que conta com Kelvin e Giai. Gilberto é uma das promessas do Palmeiras e se destacou na última temporada pela facilidade em dar assistências. Em 2025 foram 13 passes para gol em 36 jogos disputados pelo Sub-20, além de 3 gols marcados. Como características mais ofensivas, ele chegou a treinar com os profissionais, mas não teve oportunidades com Abel. Lateral foi relacionado em 4 ocasiões do Campeonato Brasileiro, mas não entrou em campo. Com a estreia do Palmeiras marcada para o dia 5 de janeiro, Gilberto não deve iniciar a competição jogando até que a negociação se concretize. Alguns outros clubes também fizeram contato com o Verdão. A ideia do clube é dar rodagem para Gilberto e retornar na próxima temporada mais maduro e com possibilidades de integrar aos profissionais. Caso se concretize o empréstimo, o lateral atuará nos profissionais do Atlético Paranaense. Aí mais uma notícia aí, família Palmeiras. Infelizmente o Gilberto é aí um garoto muito talentoso, lateral direito, vai estar sendo emprestado pela disputa aí da vaga, né? A preferência da diretoria pelo jeito do Abel também, pelo Kelvin e pelo Giai. Então vai acabar emprestando o garoto e vamos ver se ele se der bem lá. Ano que vem voltar aí, podendo atuar com a camisa do Verdão. E um pouquinho das notícias aí, principalmente do Fabinho, muito comentado aí pelo Facincani e também pelo Nicola, que o empecilho principal é que ele tem contrato até o meio do ano e os vencimentos dele são absurdos, então para ele não seria tão vantajoso deixar a Arábia neste momento, a não ser que a vontade do atleta seja demais para vir jogar no Brasil e a proposta do Palmeiras, o projeto do Palmeiras, né, também seja muito bom. Então tem esse detalhe que para ele valeria muito mais a pena esperar o meio do ano, o fim do contrato, o fim dos vencimentos dele para poder deixar a Arábia. Mas vamos ver o poder de vencimento do Verdão em cima do atleta. O Palmeiras não vai fazer loucura, mas vai pagar um bom dinheiro aí, ainda mais em salário, se trouxer o Fabinho. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.